Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na galeria, funcionários e a todos que nos assistem, bom dia. Bom, seguinte, eu gostaria de estar falando sobre a questão do aumento, o seguinte: não é momento para a gente estar discutindo aqui hoje. O aumento já foi votado. Agora, as minhas providências já foram tomadas. Então, não gostaria de estar falando sobre a questão do aumento hoje aqui. Bom, eu gostaria aqui de estar falando sobre algumas questões que se referem aos funcionários públicos. Semana que vem está programado um protesto por parte dos guardas civis, que eles estão reivindicando várias questões. Na verdade, foram 6 petições e nenhuma delas foram atendidas pelo seu prefeito. Eu posso destacar aqui algumas petições feitas pelos guardas civis, que seria aposentadoria especial para os guardas civis, a questão de um estatuto próprio para o servidor, no caso, a questão da periculosidade desses funcionários, que na verdade é bastante digno a questão do que eles estão pleiteando, porque hoje o guarda civil ele é muito importante para a questão da segurança em nosso município. Então pode ter certeza de que semana que vem os guardas civis estarão realizando protestos aqui na cidade. Um outro assunto que me traz aqui é com relação às ADIs. As ADIs seria auxiliar de desenvolvimento infantil. Antigamente se chamava de babás, hoje não, hoje são ADIs. São aproximadamente 260 ADIs em nosso município. Semana passada, com presença de alguns vereadores, nós tivemos uma reunião sexta-feira, e o que eles pleiteiam é o seguinte: eles querem que as ADIs sejam transformados em professores, aliás, serem reconhecidas como professores. Para vocês terem uma ideia, hoje uma ADI recebe talvez um dos piores salários aqui dentro da prefeitura. Em São Paulo, por exemplo, durante o governo da Marta Suplicy, ela sancionou uma lei que transforma mais de 4.000 ADIs em professores. E nós também apoiamos essa questão aqui em Jacareí. O próprio sindicato tem reivindicado bastante com o seu prefeito, com o seu secretário, mas até agora nada foi atendido. E uma coisa importante destacar é o seguinte:
As ADIs estão entrando na justiça, pedindo que realmente seja ressarcido. Por quê? Porque eles estão fazendo disfunção. Eles estão fazendo coisas que de repente não deveriam estar fazendo. E para isso, elas estão entrando, eles estão entrando e estão ganhando. Senhor prefeito, eu vejo o seguinte: não custa nada atender esses funcionários. Está ficando caro para a prefeitura, porque todas essas pessoas que estão entrando na justiça estão ganhando. E com certeza está realmente sendo caro para a prefeitura, para os cofres públicos do nosso município. Então, senhor prefeito, nós gostaríamos que o senhor atendesse esse pedido. É lógico que nós, como vereadores, eu e o Fernando da Ótica, nós chegamos a fazer um projeto de lei nesse sentido, mas infelizmente nós tivemos o nosso projeto arquivado pelo jurídico, porque essa questão de funcionário, nós não podemos legislar em cima disso. Infelizmente deu vício de iniciativa, mas pode ter certeza de que todos nós, vereadores, estaremos assinando esse pedido e sendo encaminhado para o seu prefeito. Espero que o seu prefeito nos atenda nesse sentido. Eu acho que as EDIs também merecem respeito. Também. Bom, outro assunto que eu quero falar aqui hoje, aqui no Educa Mais Paraíso, ontem nós fomos chamados, nós estivemos lá no Educa Mais Paraíso, e o que aconteceu foi o seguinte: excesso de pulga lá no Educa Mais Paraíso. As aulas ontem foram paralisadas. Por quê? Porque estava sendo feito, no período da tarde, uma desinsetização para se eliminar essas pulgas. Agora, uma coisa que eu falo para vocês: se paga mais de 30 milhões para se contratar, aliás, uma empresa de limpeza, e não é capaz de estar mantendo esses locais isentos de qualquer tipo de pragas. Essas pragas que eu falo para vocês são pulgas, que podem estar transmitindo vários tipos de doenças que são transmitidas por esses insetos. Então, se paga muito para se fazer muito pouco. Então, há uma necessidade de se ter um acompanhamento melhor nesses casos, no caso. Então, aqui fica mais uma denúncia desse vereador. Um outro assunto que eu gostaria de estar falando aqui hoje é em relação ao pedágio. Nós, aqui em Jacareí, estamos sendo condenados aí a ter, pelo resto da vida, um pedágio na nossa cidade, na entrada da nossa cidade. E pagamos caro por isso. Para vocês terem uma ideia, ali próximo do Poço Frango Assado, existe uma empresa chamada Tecnia. O que eu verifiquei lá foi o seguinte: que ali foram investidos mais de 600 mil reais para se fazer o asfaltamento de acesso daquela empresa. O que eu vejo é o seguinte hoje. Por favor, a técnica. Essa placa me chamou muita atenção. Eles estão vendendo uma área industrial de 67 mil metros quadrados naquela área. Talvez não seja a fábrica Tecnia, mas todo aquele complexo que foi feito a terraplanagem está sendo vendido. Então, nisso, esse vereador questiona o seguinte: por que se investe tanto numa empresa, sendo que você tem
um pedágio que praticamente inviabiliza, só para concluir, inviabiliza totalmente as atividades dessa empresa. Eu falo para vocês, o ano passado, durante as eleições, eu estive visitando aquela empresa e a informação que eu tive foi o seguinte, que foram criados 30 empregos, fazia 2 meses que estava funcionando. E nisso, eu questiono aqui, por que se investe mais de 600 mil reais para dar uma estrutura de entrada à propriedade, mas você tem um pedágio que atrapalha? Então, senhor prefeito, gostaria que o senhor, através de seus contatos em Brasília, que entendesse em relação a essa questão da Dutra, esses pedágios que tanto atrapalham o desenvolvimento da nossa cidade. É isso que eu gostaria de estar falando hoje. Muito obrigado.